Olá pessoal, meu nome é Eric, eu sou graduando de Publicidade e Propaganda aqui pela Universidade Federal de Pernambuco e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre o meu projeto de iniciação científica que é apoiado pela CNPq e tem denominação Homologias Estéticas na Música Pop Periférica, uma etnografia digital multissituada dos gêneros brega funk e cumbia viteira. Bom, para começar, falando um pouquinho sobre a justificativa da pesquisa, né? No artigo Cultura Digital, Videoclipes e a Consolidação da Rede de Música Brasileira Pop Periférica, a Simone Pereira de Sá vai abordar sobre os aspectos extramusicais que estão presentes na rotulação por gênero. Ou seja, ela vai abordar que os gêneros musicais eles vão muito além de batidas sonoras. Eles funcionam como ferramentas de exteriorizar sensos identitários. E aí, nessa perspectiva que ela define o termo pop periférico, né? E aí temos como principal exemplo o funk, que envolve de alguma forma, né, as negociações, as disputas simbólicas em torno da localidade, nesse caso a periferia. E aí, a partir desta perspectiva, né, e tendo em vista esse debate que a Simone desenvolveu, e também tendo em vista os cenários periféricos, né, que se assemelham entre o Brasil e a Argentina, surge a indagação: será que podem existir cenas musicais análogas, ou seja, cenas musicais que se assemelham em diferentes contextos culturais e localidades? E aí, a partir desta indagação, surge a problemática da nossa pesquisa, né, que visa demonstrar de que forma os gêneros musicais brega funk e cumbia villeira, que são oriundos do Brasil e da Argentina, se assemelham e se diferenciam, apontando para debates em torno das homologias estéticas nas periferias das metrópoles latino-americanas. Falando um pouquinho sobre a metodologia utilizada por a gente decidiu utilizar a etnografia multissituada, que é de George Marcus, e aí para isso haverá uma descrição, né, de ambas cenas musicais e os diversos aspectos que as constituem, né? E aí a gente visa demonstrar um entendimento maior das dinâmicas locais, ou seja, das dinâmicas periféricas, que influenciam diretamente, né, na composição desses gêneros musicais. E aí, para isso, né, foram empregados alguns passos, né, propostos por George Marcus, que seria seguir narrativas de indivíduos inseridos nos contextos, e assim como desenvolver estratégias analíticas de dados empíricos, né? Além dessa metodologia, foi utilizado a metodologia de pesquisa bibliográfica e pesquisa documental, além de uma análise de discurso presente nas letras de composições musicais, capas de álbuns, singles e videoclipes dos determinados gêneros, né? Falando um pouquinho sobre o mapa teórico da pesquisa, né? O primeiro conceito que a gente aborda na pesquisa seria o de cosmopolitismo estético, que é um conceito de Montes que ele vai falar sobre essa formação de uma cultura mundial, né? No qual grupos sociais de todo o globo compartilham bases comuns, ou seja, né, possuem percepções estéticas, formas expressivas e práticas culturais em gerais semelhantes. E aí, esse processo de se assemelhar ao outro, ele vai denominar de isomorfismo expressivo, que aí vai gerar fenômenos parecidos, né? E aí ele vai dar uma certa ênfase aos fenômenos musicais. E aí entender esse conceito, né, na nossa pesquisa é importante, de modo a entender, né, que a cultura de nações diferentes ou de setores sociais dentro dessas nações, né, passam a manifestar-se em semelhantes formas, né, em manifestações expressivas semelhantes. E aí a gente vai chamar essas manifestações expressivas semelhantes de homologias estéticas, que é como Regev denomina. Outro conceito importante abordado na nossa pesquisa, né, é o de música pop periférica, que é desenvolvido por Simone Pereira de Sá. E aí ela vai falar sobre como músicas associadas às camadas populares trazem certa marca estética de sua origem territorial, né, as periferias. E aí, além de possuírem uma diversidade melódica e rítmica, carregam consigo, né, infames de música sem conteúdo, sem qualidade, de mau gosto, entre outros. Falando um pouquinho agora sobre as homologias urbanas, e contextualizando um pouquinho sobre a história da cúmbia e do brega, né? A cúmbia, ela chega antes dos anos 60 na Colômbia, e aí ela vem com os descendentes de escravos oriundos da África. E aí nos anos 80 há um boom no mercado da música tropical, né? Ou seja, há uma difusão mundial de gêneros oriundos do Caribe hispânico, e entre esses gêneros, a cúmbia, né? E a cúmbia, ela originalmente, ela é dita como vulgar, chabacana, que seria o correspondente ao brega aqui no português, e pouco criativa. E aí, entre os anos 80 e 90, há um surgimento de variações da cúmbia,
variações regionais e estéticas, e aí entre elas a cumbia nortenha, a peruana, a mexicana, entre outras, né? E aí, na Argentina, nos anos 90, os argentinos sobre uma política neoliberalista muito forte, que consequentizou o aumento das taxas de desemprego, na baixa da média salarial, nas condições de horário de trabalho inadequada, né? E aí, com isso, há um empobrecimento muito grande das classes médias, né? E há um aumento de práticas ilícitas. E aí, sobre esse contexto, há o surgimento de uma cúmbia que se autodenomina villera. Falando um pouquinho agora sobre o Brasil, há um cenário musical romântico muito forte. E aí, nos anos 60, há um novo gênero musical romântico, né, que seria o brega, que é definido como um gênero cafona e deselegante, né, pelos críticos da MPB. E aí a gente encontra a nossa primeira analogia, né, que seria as primeiras definições da cúmbia e do brega. E aí, nos anos 80, há a aparição de artistas mais enxutos, né, os MCs, tais quais no funk, né, e aí, esses artistas aparecem como uma alternativa para o encarecimento das bandas de brega, né? E aí, a partir desse momento, que há um processo de funkização do brega, como é denominado por Tiago Soares. E aí, entre os anos 80 e 2000, há um certo amadurecimento desse novo gênero, e no ano de 2017, há uma nacionalização do brega funk. Já no tópico homologias de gênero, foi abordado dois grupos sociais marcantes, né, dessas cenas musicais, que seria os villieros, ou pibichoros, e os maloqueiros, ou cafuçus, né, que são termos usados para referir-se, né, aos consumidores e os produtores, que são geralmente jovens, da cumbia villeira e do brega funk, que, de certa forma, reivindicam, né, uma cena territorial bem marcante, que seria a periferia. Os videiros, eles possuem dois aspectos bem marcantes, que seria a distinção de vestimenta, que é caracterizado por uso de roupas esportivas, de marcas famosas, né? Óculos escuros, chapéus, gorros, calças folgadas, que pode ser interpretado como um indício de certa opulência juvenil, como também pode ser interpretado como uma referência simbólica a roubos e crimes, né? Outro aspecto bem marcante seria a linguagem videira, que eles possuem certo acervo próprio de palavras, sabe? E aí, por vezes, criadas ou ressignificadas. E aí a gente traz como exemplo a palavra diedientos, que significa bêbado chato, ralar, que significa trabalhar arduamente, cheto, que significa playboy, arepiola, que significa muito esperto. E são palavras que fazem referência ao contexto que eles vivenciam, um contexto de devastação social, né? Assim como os videiros, os maloqueiros possuem aspectos bem marcantes. E um deles também é a vestimenta, né? E é por meio dessa vestimenta que os consumidores e produtores do brega funk, eles demonstram a realidade periférica em que vive. Eles conseguem se distinguir a partir da vestimenta de outros grupos sociais. E aí possuem elementos como shorts estampados, camisas largas, com cores vibrantes, né? Geralmente sem mangas, que é para evidenciar os músculos, cabelos descoloridos, tênis de marca. E muitos desses elementos a gente pode encontrar também na distinção de vestimenta dos videiros. E outro aspecto bem marcante seria o passinho dos maloca, né? Essa dança ela constitui-se como uma das principais características desse grupo. E aí ela é constituída a partir de giros rápidos, balanceio de ombros, sarradas pélvicas e a movimentação das mãos e dos braços, né, que fazem menção a um ato sexual. E aí, esses musicistas da cumbia videira, eles sempre procuram demonstrar, né, em crônicas a situação social vivida. E aí a gente tem um roubo, né, que ocupa o cotidiano dessas pessoas, a ponto de ser considerado nas canções, né, uma profissão. E aí vale destacar isso porque a cumbia videira, ela se faz importante na construção de uma certa ideia de virilidade e masculinidade, né, no contexto dos argentinos. E aí, principalmente na medida, né, em que supõe uma certa virtude, a virtude de uma certa bravura associada à realização de práticas ilícitas, ou seja, uma certa glamorização do crime. E o uso de armas nas narrativas é uma coisa bem constante, e aí há uma tentativa retórica de construir, né, e apresentar a figura de um homem de verdade, partindo desse pressuposto, né, que esse sujeito, para ser honrado por seu grupo, ele deve estar sempre preparado para conflitos, ele deve estar sempre armado. E aí a aparição desse sentido específico, né, da utilização de armas
transcende as letras, né, e reflete em outros produtos, como fotos promocionais e capas de álbuns, que a gente pode ver que há uma reprodução do ato do finger gun, que seria esse gesto com a mão, de levantar o polegar e o indicador, fazendo referência a uma arma. E aí, no início do processo de funkização do brega, né, como já foi falado, havia uma estética do gênero, né, que expunha várias brigas de comunidade, né, e ostentação. E aí, devido a isso, se tentou calar o brega funk, né, principalmente nos anos 90, que havia frequentemente, né, interferências do Estado, que resultou em certa escassez dessas cerimônias. E aí, a posteriori, né, percebe-se que temáticas como violência e brigas foram substituídas por certa erotização nas narrativas, que de alguma forma ainda podem ser interpretadas, né, como uma forma de infração penal. E aí eu trago como exemplo a letra da música Se Eu Mato, Eu Vou Preso, dos MCs Sheldon e Boko. Mas se eu mato, eu vou preso. Se eu roubo, eu vou preso. Se é pra pegar novinha, vou preso satisfeito. A novinha tem o feitiço de deixar os homens instigados. Vale ressaltar que a figura do maloqueiro é muito associada ainda à figura de uma pessoa criminosa, à criminalidade. E vale ressaltar também que os artistas de brega funk também reproduzem com suas mãos a gesticulação do finger gun, sendo que há um certo senso de humor envolvido. E aí, se por um lado, né, as produções de Cumbia Videira idealizam e reproduzem essa figura masculina possuidora de honra e bravura, né? Por outro, a figura feminina, ela constitui-se a partir de certa vulgaridade e machismo agressivo, né, apresentado nos produtos do estilo musical. Ella es una chica así de fácil, desde bombachita floja, que al hotel no la llevas, no sabes cómo se no. E aí vale ressaltar que esse erotismo e essa objetificação do corpo feminino, ela se torna mais explícita quando se trata de peças visuais do estilo musical, né? Considerado até por alguns autores uma música de homens para homens. No que diz respeito às composições de brega funk, né, estas trazem também em suas produções conteúdos com forte apelo sexual, embates que envolvem flerte, práticas sexuais, jogos de sedução e poder. Ela tá ficando louca, tá tirando a roupa, rebolando pro pai, sentando com força. E aí, mulher, eu sei que tu gosta, então fica de quatro e lança tua proposta. Vou ficar de quatro, tu vem por trás de mim. E aí, assim como na cumbia videira, né, longe de ser uma característica peculiar das letras, a sexualidade dela se faz presente em produtos visuais do estilo musical, né? Bem como em aspectos performáticos, como o passinho. E aí vale ressaltar também que podemos evidenciar um certo caráter sexista, né, devido aos papéis dados às mulheres nas narrativas expostas, né, de modo de se manifestar frequentemente e unicamente essas mulheres como servidoras dos quereres masculinos, né? E aí um exemplo desses papéis é a figura da novinha, né? Que seria um termo utilizado para fazer referência a adolescentes do sexo feminino, né? Retratadas nas canções como objetos de desejo sexual. Já no tópico homologias raciais, vale ressaltar que no imaginário popular argentino, o lugar onde moram os negros, né, são as villas. Logo, a villa e o negro são altamente relacionados. E aí, situações racistas que estes sofrem, situações por associações do negro ao pobre sem dignidade, aqueles que não trabalham porque não querem, que embebedam-se criminosos, são expressadas e retratadas de forma política, né, nas letras das músicas, chegando a ser considerado até por alguns autores uma música de protesto. Todos se hacen los giles, te dejan siempre tirado, que por ser negro villero, él estaba condenado. No brega funk, do mesmo modo que a cumbia videira, né, esse estilo musical ainda é marginalizado por uma parte da sociedade, e principalmente por ser produzido por pretos em regiões periféricas, né, há cada vez menos possibilidade de artistas deste gênero ocuparem espaços públicos, né, como é exemplificado por Tiago Soares via duas situações, que seriam as tensões raciais em eventos, que a presença corporal de artistas, né, e produtores negros em eventos na sociedade pernambucana criaria tensões raciais. E o segundo exemplo seria a incorporação do brega funk, né, o fato de artistas brancos que incorporam o brega funk em suas apresentações, essencialmente os DJs, né,
obterem preferência de participações em eventos da elite, substituindo os reais autores das obras musicais. Bom, isso foi um pouco da minha pesquisa, espero que vocês tenham gostado e muito obrigado pela atenção.